testemunho de morte. O Deus é vivo, por isso nós aplaudimos, cantamos, louvamos, adoramos, levantamos as mãos, porque o nosso Deus é real e é vivo. Efésios 3 diz isto: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Veja, Pedro tinha uma chamada para pregar aos judeus, o evangelho da circuncisão. Paulo tem um chamado para pregar aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que, agora veja, há pouco Paulo disse, há um proceder na casa de Deus, você tem que ser ensinado. Depois agora diz, para que pela igreja, há pouco disse que ela era coluna e baluarte da verdade. Agora ele diz, olha, a igreja, para que pela igreja, a multiforme sabedoria do reteté de Deus. Não tem isto. Reteté é um viés de África. As religiões de viés africano, Quimbanda, Umbanda, as demais, elas é que fazem o reteté, que são aquelas danças, aquela coisa provocativa, que não tem nada a ver com o evangelho sacrossanto de Deus. Então diz, sabedoria, que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades no lugar celestial. Então a igreja tem esta função, revelar a multiforme sabedoria de Deus. Então pela igreja a sabedoria se torna conhecida. Pastor, e por que a igreja é a verdade, a coluna e baluarte? Qual é a verdade? A verdade salvadora, a verdade do evangelho, a triunidade do Deus único, soberano, eterno, o Criador, o justo, aquele que julga sobre o pecado, a verdade da santidade de Deus, a verdade sobre aquilo que santifica. Quando perguntaram a Jesus o que é verdade, ele disse, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, não existe nenhuma religião certa a não ser o cristianismo. Não existe nenhuma palavra viva e imutável que tem que ter a primazia como a Bíblia Sagrada. Por isso nós somos igreja. Então, todo o caminho do Antigo Testamento até a vinda de Cristo, a encarnação, a vida sem pecado, o sacrifício, a morte, a ressurreição, a ascensão dos céus e a intercessão e o seu retorno, isto é obrigação da igreja passar esse ensinamento às ovelhas. Todas essas coisas são as verdades de Deus. O que traz a salvação de Jesus, a glória, a majestade, é exatamente a verdade de Deus. Se for pregada uma meia verdade, não há salvação. Se for pregado mais ou menos a verdade misturada com um pouquinho de fermento, fermenta e leveda a massa toda, não salva. Então a palavra de Deus é o pilar magnífico, poderoso, que sustenta a verdade. A verdadeira religião é o cristianismo, no meio de tantas falsas religiões. Saibam os senhores, só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Depois existem as religiões, uma parte delas criada pelos homens, outra parte criada pelo diabo. Por isso é que Jesus disse em Mateus, tendo cuidado, porque existem falsos profetas e falsos pregadores, que com pele de ovelha, mas dentro são lobos roubadores. Graças a Deus que Deus te trouxe para uma igreja saudável, uma igreja onde o pastor da igreja é temente a Deus, onde o governo da igreja, os bispos, pastores, presbíteros, são tementes ao Senhor. Então a igreja é o testemunho da verdadeira religião. A igreja tem que ser o testemunho da revelação divina do verdadeiro evangelho. Então, ouça, amado, é nosso dever e responsabilidade solene, santa, de exaltar a cada culto a verdade bíblica. Isto é nossa responsabilidade, a minha e a sua responsabilidade.
é manter a verdade de Deus sempre elevada, para que todos saibam, e eu venho dizendo isto há meses, que a igreja acredita e crê que a palavra é indispensável, imutável, inalterável e inerrante. Eu creio nisto. Então a verdade do Evangelho não pode ser substituída.